Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, e hoje eu quero agradecer a tantas pessoas que deixaram sua mensagem carinhosas, tanto no WhatsApp como aqui no nosso canal Palavra da Salvação, pela passagem do aniversário da minha esposa Juliana e da minha netinha Pietra, que Deus os abençoe por cada desejo de felicidade pela passagem do aniversário de cada um deles. E aqui também nós temos aqui no nosso canal Palavra da Salvação as pessoas que deixam seus comentários aqui nos nossos vídeos, que a gente gosta de falar e também de saber aonde a palavra da salvação está chegando. Então deixe seu nome, seu comentário, dizendo de onde é a sua cidade, seu pedido de oração, que a gente estará rezando por cada um de vocês. E hoje o nosso irmão dirá de Paparatuba, no Sergipe, que é o José Edivânio Batista dos Santos. Ele nos diz que todos os dias assiste os nossos vídeos, que Deus abençoe sempre, com muita saúde e paz. Pede oração para minha e a família dele também. Que Deus abençoe as nossas famílias, Edivânio. Bom dia, obrigado por estar nos assistindo a cada dia. Também a Clecília, também a tia da minha esposa, que mora lá em Passos, Minas Gerais, que é a Maria Gorete, Xavier. Também deixo os parabéns para a Juliana, sua sobrinha, e para a Pietra, minha netinha. Um grande abraço, Gorete, um abraço também no João, que eu mandei um abraço para ele. Ana Santos, também deixo bom dia. O Pascoal, João Batista, o meu amigo, grande pessoal, Celso, lá de Emílio Torres de Moraes, que é lá de São Geraldo, e hoje coordenador diocesano do Terço dos Homens, da Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia. Desejo os parabéns à minha esposa, um grande abraço, Celso, saudade de você. Estou querendo ir aí comer aquela picanha aí que a gente sempre come quando eu vou de São Geraldo, e nós colocarmos as nossas conversas em dias. Um grande abraço, Celso, um abraço, que Deus abençoe. Dá um abraço para o seu filho Sonequinha também, que é coroinha lá na paróquia Cristo Libertador. A Ana Santos deseja parabéns. Meu grande amigo Danilo Barbosa, de Marabá, lá do Terço dos Homens, de Santa Maria dos Anjos. Um grande abraço. Desejo feliz aniversário para minha neta Pietra. Que Deus os abençoe sempre. A Júlia Conceição, a Maria das Graças, que pede oração pela Júlia Dias de Araújo, que está sofrendo de um câncer. Que Deus derrame as suas bênçãos e graças pela intercessão de Nossa Senhora, que ela conceda a graça para que a Júlia seja curada. Meu irmão Félix Ribeiro, que também dá os parabéns para a Juliana e para a Pietra, deseja força e fé e saúde em todas as suas vidas. O Francisco Nascimento, que ele é lá de Pau d'Arco, também deseja o aniversário. Não sei se é o seu aniversário também, Francisco? Porque você está falando que o aniversário é triplo. Se fosse o aniversário, meus parabéns. Também, ontem, o secreta lá de Miranorte, o José Barbosa, disse que estava em Anápolis comemorando também o aniversário da sua filha, que as bênçãos de Deus caia sobre a vida dela, secreta. O Bernardo Araújo, que é lá de Canaã dos Carajás, um bom dia a você, meu irmão. E o Guerra, meu amigo Guerra, lá de Xinguara, do Terço dos Homens. Ontem eu postei algumas fotos antigas do Terço dos Homens lá, e nós vimos, ele está dizendo aqui que muitas pessoas precisam voltar para o terço, que participavam com a gente e que deixaram de participar, deixaram a caminhada do Terço dos Homens, que foi por onde eu me converti, foi pelo Terço dos Homens, onde eu voltei para a igreja. Então, desde a minha conversão, foi pelo Terço dos Homens. Eu acompanho o Terço dos Homens, participo do Terço dos Homens, já fui coordenador do Terço dos Homens, e é uma graça de Deus. Os homens que rezam, vou pegar aqui o Santo Terço, essa linda devoção,
né? E faz com que os homens também se aproximem de Deus, alimentem a sua fé através da oração do Santo Terço. Um grande abraço a todos e um bom dia. E o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, versículo do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz essa grande profissão de fé de Pedro. Quando Jesus pergunta quem ele é, alguns discípulos vão dizer que algumas pessoas dizem que ele é João Batista, outros que é Elias, mas Jesus quer saber dos discípulos que convivem com ele, que viu todos os sinais, as curas, os milagres, os exorcismos que Jesus fez, quem eles acham que Jesus é. Já pela convivência com Jesus, sendo testemunhas oculares, quem eles acham que Jesus é. Pedro toma a palavra e vai fazer essa belíssima profissão de fé, que Jesus é o Messias. Então Jesus começa a ensinar para eles, mas o ensinamento de Jesus é que a sua glorificação seria a morte na cruz. Jesus vai dizer que ele, o Filho do Homem, devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Jesus revela para os discípulos tudo aquilo que iria acontecer, para o qual o Verbo havia se encarnado, para pagar essa dívida nossa do pecado na cruz, onde Deus seria glorificado, onde a glória do Cristo era a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Pedro, que professa a fé, dizendo que Jesus é o Messias, agora Pedro vai dizer que não. O evangelista vai usar a palavra que Pedro repreende o mestre. E Pedro, como discípulo, vai repreender o seu mestre. É como se hoje, nós que somos pais, o nosso filho viesse dizer que nós estamos errados, que os nossos ensinamentos estão errados, que não deve ser assim, que o filho não deve ir para a escola quando o pai manda ir para a escola, que o filho deve respeitar o pai quando o filho não respeita. É a mesma coisa. Jesus vai dizer palavras duras com Pedro. Vai para trás de mim, Satanás. Não pensa como Deus, e sim como os homens. Jesus quer que verdadeiramente os discípulos entendam ao propósito o qual o Verbo se encarnou. Jesus não veio ao mundo ser um curandeiro. Jesus não veio ao mundo para repartir riqueza para os pobres, para dar de comer a cada dia pelos pobres. Não. Pelo contrário, Jesus disse para aquelas pessoas que foram atrás quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes, que eles estavam atrás não pelos sinais, mas pelo alimento que tinham comido de graça e que ia para a fossa, que era para buscar o alimento que vem do alto. O alimento é Jesus. Jesus se encarnou única e exclusivamente para nos salvar. Mas um discípulo jamais pode ser maior do que o mestre.
O discípulo jamais pode dizer ao seu mestre o que ele deve ou não fazer. Mas a missão do discípulo é seguir o mestre. Para o mestre dar o exemplo e o discípulo segue. Lembra quando os filhos do trovão, Tiago e João, vão pedir para sentar um à direita e à esquerda? Jesus vai dizer: por acaso podeis beber do meu cálice? Eles sim, poderemos. Mas, e verdadeiramente, Jesus vai dizer: vocês beberão do meu cálice, mas os lugares à direita e à esquerda está reservado para o meu Pai, para aqueles que Ele já reservou. Então, meus irmãos, nós, mestre, jamais, o discípulo jamais pode ser maior do que o mestre. E nós possamos ter esse entendimento de ser o discípulo daquele que se inspira, escuta os ensinamentos do mestre e o segue até as últimas consequências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.